A felicidade pela leveza do espírito. Aqui nós temos, a começar dessa primeira mensagem, 3 mensagens que foram preparadas para a vigília da Igreja Voz Bíblica nesse 10 de fevereiro de 2024. Os preletores ou pregadores da mesma são pastor José Laerto, pastor da Igreja Voz Bíblica, com a primeira mensagem que dá uma introdução geral sobre o tema da felicidade, através da leveza do espírito e mostrando o empecilho da felicidade, que é o peso do pecado. A segunda mensagem tem como pregador o irmão Laerto Misael, que é líder aqui da Igreja Voz Bíblica. Ele vai tratar da alma pura ou da felicidade através das 8 beatitudes ou bem-aventuranças que Jesus Cristo enunciou lá no Sermão do Monte. A terceira mensagem tem como pregador o irmão Sebastião Flávio. Ele vai falar do fruto do Espírito como o caminho para a felicidade. Essa série de mensagens sobre a felicidade pela leveza do Espírito está, e também tratando do seu aspecto negativo, o peso terrível do pecado, das bem-aventuranças e do fruto do Espírito, foi primeiramente colocado em apostila, que já poderia ser impressa como um livreto. Porém, é desejo dos 3 pregadores ampliar esse escrito para possivelmente transformá-lo em um livro. A apostila que fizemos para essas mensagens está sendo editada para depois ser disponibilizada em PDF para nossos irmãos. Então, a primeira mensagem dada no templo da Igreja Voz Bíblica, no dia 10 de fevereiro de 24, foi comprometida por pesadíssima chuva, que findou por inviabilizar a gravação. Por isso, essa primeira mensagem está tendo uma gravação à parte. Como o material é denso e grande, não vai ser possível dar todo o material em 40 minutos, o tempo que foi disponibilizado para cada preletor. Nos próximos domingos, teremos a continuação de cada um dos 3 temas. Na parte introdutória desse estudo, nós veremos a felicidade da perspectiva de Deus, como revelada na Bíblia, e a felicidade da perspectiva da mente humana, dos pensadores humanos, em especial da filosofia. Estabelecemos como moto ou propósito desse estudo que a felicidade sustentável é aquela felicidade que é para ser compartilhada com todos. Daí achamos oportuno dar 3 avisos. Primeiro, felicidade buscada só para si nunca é alcançada. Segundo, felicidade sustentável só que é ancorada em Jesus Cristo, a rocha eterna. Felicidade, o terceiro aviso é que felicidade é ser alguma coisa primeiro e ter depois. Em Mateus 5:8, Jesus Cristo nos dá uma promessa. Diz lá que os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus, chamado de visão beatífica, é a visão mais felicitadora, que provoca mais felicidade que existe. É dito que as pessoas mais felizes do planeta Terra foram Adão e Eva, antes da queda no pecado, quando à tardinha eles conversavam com Deus, viam a glória de Deus. Portanto, não há felicidade sem ser a partir da contemplação de Deus, que é o sumo bem ou a fonte suprema, sustentável e eterna da felicidade. Felicidade real e sustentável. Através da história humana, desde a terrível queda no pecado, o ser humano nasce buscando a felicidade. Como escreveu o filósofo Agostinho, que ele busca, já nasce procurando a felicidade, mas só há de encontrá-la quando ele encontrar Deus. Isso porque o ser humano foi feito como pessoa criada à imagem de Deus, e somente em comunhão com Deus.
e espelhando as virtudes da santidade de Deus, resumidas nos 10 mandamentos, nas beatitudes ou bem-aventuranças do Sermão do Monte, as 9 facetas do fruto do Espírito Santo, somente assim a felicidade será real e sustentável. Então, sem Deus, sem ser baseado na santidade, não há felicidade. Porque o peso esmagador do pecado tira toda a paz, toda a tranquilidade, toda a real satisfação. Através da Bíblia é mostrada a questão do peso do pecado. O autor aos Hebreus, no capítulo 12:1, fala que nós devemos lançar fora o peso do pecado, que nos impede de avançar, de correr, de florescer. Porque esse peso do pecado, ele tem um resultado final, a morte. O salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 6:23. E em 3:23 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O pecado rouba o homem da glória e da felicidade de Deus. Com esse peso do pecado, não há felicidade. Nós vamos tocar aqui um pouco na questão. Um pouco não, nós vamos fazer a contraposição da felicidade através da santidade com a infelicidade através do pecado. Porque nós vivemos um mundo que é maciçamente infeliz. O próprio Freud falou do mal-estar da civilização, o mal-estar da sociedade, da infelicidade da sociedade, apesar de ter praticamente todos os bens de consumo, que nem os reis de antigamente tinham, as pessoas, mesmo pobres, elas têm acesso a coisas que os soberanos do passado não tinham. Exatamente porque elas guardam, entesouram seus pecados. E em Provérbios 28:3 diz que aquele que esconde as suas transgressões, oculta, guarda, que não trata das suas violações da lei de Deus, não prosperará, não será feliz. Porém, diz, quem confessa, quem admite a hediondez, a corrupção, o caráter maligno do pecado e abandona, alcançará a misericórdia. Por isso que os que alcançam a misericórdia que são felizes, né? Mas essa misericórdia, o apóstolo João diz que é somente em Cristo. Diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Se nós pecarmos, Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai Celestial. Ele chega até a dizer que aquele que se converte não pode mais permanecer pecando, porque quando ele nasce de novo, ele não pode mais viver pecando, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele pode até cair em pecado e lastima muito. Então, Efésios 4:22 fala para nos despojarmos, lançar fora o antigo eu, que é a força maligna da carne para pecar, que pertence ao antigo modo de vida que nós tínhamos, caracterizado pelo que o apóstolo Paulo chamou em Gálatas 5:19-21 como as obras da carne, como imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdia. Aqui você tem os pesos do pecado, ciúme, acessos de ira, rivalidade, dissensões, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas ligadas com o pecado. Que ele disse que quem tais coisas faz nem pode ser feliz, nem pode herdar o reino de Deus. São elas que deixam o homem quebrado, esmagado. São elas que roubam a felicidade. Então, Cristo diz, vinde a mim, você que está pesado, oprimido, esmagado pela culpa e pelo pecado, eu te aliviarei, eu te darei descanso para as vossas almas. Se confessar o seu pecado, diz lá em 1 João 9, Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda aquela injustiça, de todo aquele
peso maligno, que João chama de maldade. Ele diz para deixar de lado toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, toda calúnia. É exatamente aí que o apóstolo João diz que o pecado, ele é tão corrosivo. Apóstolo João não, o profeta Isaías, em 64:6, ele diz que o pecado danificou tanto a personalidade humana, o deixou tão impuro em seus sentimentos, pensamentos e ações, que é como se fosse um trapo de imundícia. Disse lá que, por conta de que o pecado transforma em uma coisa imunda, em lugar de florescer, ele murcha como uma folha. E os pecados, como um vento, o levam para a desgraça. Então, aqui é só uma breve introdução sobre o peso do pecado. O grande problema dos homens é que eles inventam filosofias para justificar os seus pecados. Eles procuram felicidade, mas diferentemente do que Agostinho disse, o filósofo Agostinho, ele diz que a felicidade está em Deus. Só encontra a felicidade quando se voltar para Deus. E era o Deus da Bíblia Sagrada. Representando aqui a filosofia ocidental, o filósofo Aristóteles, ele usava a palavra eudaimonia, como os gregos usavam para a felicidade, que era florescer. Florescer para poder daí dar frutos. Então, felicidade era florescer. E essa felicidade tinha por objetivo a vivência de uma vida boa aqui na Terra. O Aristóteles não previa uma vida celestial, eterna, mas apenas uma vida boa aqui, regida por uma ética. No livro que ele fala, Ética Nicômaco, ele fala que essa vida boa aqui na Terra só podia ser alcançada pela areté, palavra grega para a virtude. A questão é que essa vida boa falada por Aristóteles, ela finda. E o que é que há depois? Jesus Cristo vai além, ele diz claramente: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O ladrão aqui são as coisas que roubam a felicidade. O pecado, o diabo, o mundo pagão sem Deus. Então, é como se ele dissesse: o diabo, o pecado e o mundo que jaz no maligno, guiado por Satanás, ele mata, rouba e destrói. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele usa lá a palavra para vida, zoe. Ele diz claramente que Deus amou, ele diz que aquele que nele crê, aquele que ouve a palavra dele, que nele crê, ele dá a vida eterna. Vida, zoe, eterna, aionios. Essa zoe aionios, essa vida eterna, é a vida que os gregos acreditavam que só os deuses do Olimpo é que poderiam gozar, essa vida plena, essa vida com satisfação. Para Aristóteles só podia gozar uma vida boa, melhorzinha do que outras pessoas que não vivem pela virtude, pela areté, os diazinhos poucos e maus que passa na terra. Porém, Jesus Cristo disse: não, eu vim para dar a vocês zoe aionios, vida eterna, vida plena, a vida com qualidade divina. Já para os filósofos estoicos e epicureus, com quem o apóstolo Paulo debateu no Areópago, a felicidade para eles deveria ser alcançada pela ataraxia, que era uma palavra grega para imperturbabilidade. É a palavra grega para, como eu falei,
A felicidade para estoicos e epicureus só poderia ser alcançada pela ataraxia, ou a tranquilidade de alma, a imperturbabilidade. Porque, na realidade, para o filósofo estoico, a pessoa, se quer ser feliz, ela não pode se deixar perturbar nem afetar por nada dessa vida. Só que, primeiramente, nós sabemos que isso é impossível. E segundo, é um modo egoísta de se viver. Para Epicuro, o pai do epicurismo, o objetivo da felicidade era um prazer, mas não um prazer descontrolado, mas um prazer sem excessos e perturbação, pois ele dizia que um prazer excessivo trazia problemas e perturbação. Então, ele segue Aristóteles, só seria feliz quem tivesse uma certa virtude. Seria uma espécie de hedonismo voltado para evitar o máximo de dor e aproveitar o máximo de prazer, mas sem se perturbar com o que está acontecendo lá fora. Deixa o mundo explodir, eu estou vivendo aqui a minha vida. Aí o Epicuro saiu da cidade e lá criou seus jardins, os famosos jardins de Epicuro, e lá ele ficava filosofando com seus discípulos, buscando essa imperturbabilidade, porém sem esperança nenhuma além dessa vida. Vindo para o nosso tempo, para o filósofo contemporâneo Gilles Lipovetsky, ele diz que o nosso tempo corre atrás de uma felicidade que ele chamou de felicidade controversa. Felicidade controversa, porque é uma felicidade que se desfaz como fumaça no ar. Isso porque, desde a Era Moderna, o homem corria atrás de bens, de valores que o conduzisse àquela vida boa de Aristóteles. O consumo. Algumas pessoas acham que acumulando muitos bens conseguirá ser feliz. Então, desde a Era Moderna, o homem tenta aumentar seus bens, fugindo da dor e maximizando o prazer de Epicuro. Porém, segundo Lipovetsky, essa nossa sociedade chamada de pós-moderna, que ele não chama de pós-moderna, ela diz que ela é a continuação da moderna, só que ela é hipermoderna. Porque tudo que tinha na modernidade, ela tem ao exagero. Ela continua perseguindo a mesma felicidade baseada no consumismo, o mesmo consumismo da era moderna, só que nos dias de hoje o consumismo é exacerbado, é exagerado. Pois as pessoas consumem exageradamente e fazem do consumo o motivo da sua quase felicidade. As pessoas acham que serão felizes por comprar o último produto que é oferecido nas lojas, só que esses produtos são fabricados para serem logo substituídos, pois são programados pelo que eles chamam de obsolescência programada, ou seja, para em pouco tempo ficar velho. As pessoas compram um produto e por pouco tempo ficam satisfeitas, pois logo se frustram, daí a expressão felicidade frustrada. É também do Lipovetsky a expressão orgasmo frustrado. Muito sexo, mas pouco ou nenhuma real satisfação e nem felicidade duradoura. Pesquisando para esse estudo sobre felicidade, eu tropecei no livro de um autor chamado Milan Kundera. Ele escreveu o livro A Insustentável Leveza do Ser. Então, nesse livro, Kundera ele recorre aos filósofos pré-socráticos, Parmênides, Heráclides, aos modernos, como o Nietzsche. Parmênides acreditava que o ser era e o não ser não era, ou seja, uma coisa tinha características próprias, inalienáveis, que pertenciam só a ela, e que qualquer coisa que fosse diferente dela não era ela. Isso porque, para Parmênides, o ser era imperecível. É dele a frase, o que é e não pode deixar de ser.
Para Parmênides, o propósito de tudo era ser, o que nasceu para ser, e não outra coisa. Agora, muito do que o Parmênides diz é verdade, porém algumas coisas que não concordamos com ele. Por exemplo, ele diz que o ser é eterno, em um sentido geral. Qual é o problema disso? Na realidade, pela lógica, só pode existir um ser absolutamente eterno. Porque todos os outros são derivados dele, portanto, os outros não são eternos no sentido absoluto. O único ser eterno no sentido absoluto do termo eterno, sem princípio, sem fim de existência, é Deus. A causa primária, aquele motor que não é movido por nada, mas é a causa da moção do movimento de tudo. Ele, que nem teve princípio, ele, o Alfa e o Ômega, nem teve princípio, nem fim de existência. Ele é Deus, o único ser infinito e eterno possível de existir. Não dá, logicamente, para existir dois seres eternos em sentido absoluto. Por isso só existe um Deus, embora ele coexista como uma triunidade, como o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para o Heráclito, o ser, aliás, diferentemente de Parmênides, outro filósofo, Heráclito, era um pré-socrático, juntamente com Parmênides, o ser não tinha aquela fixidez, aquela estabilidade que Parmênides dizia que ele tinha. Na realidade era o contrário, é dele a frase pantarrei, tudo flui, tudo muda, tudo está mudando constantemente. Para Parmênides não, para Heráclito, o ser era como fogo que acendia e apagava indefinidamente, tipo o mito da fênix, que se desfazia em fogo e renascia de novo. É do Heráclito a frase: ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, porque a água onde se banhou foi para frente, quando ele entrar são outras águas. Assim, para ele, a vida flui, mudando constantemente. Pegando isso, o Kundera pondera. E ele vai para o conceito de eterno retorno de Nietzsche, que como Heráclito acreditava que tudo flui e se dissipa, daí o seu livro, a insustentável leveza do ser. Esse eterno retorno de Nietzsche seria a repetição eterna de um determinado evento, de um determinado acontecimento, e se realmente existe um eterno retorno, tudo que acontece agora vai acontecer muitas vezes no passado, que a história não é linear, ela não tem um começo, um meio e um fim, ela não está caminhando para um propósito final, mas sim num loop eterno, porque esse era o conceito de filosofia dos gregos, não era linear, era uma repetição eterna de tudo. Na filosofia e teologia cristã, a história é linear. Deus está conduzindo a história para um grande final. Ele vai erradicar completamente o mal do universo. Ele vai criar novos céus e nova terra onde habita perfeita paz, justiça, verdadeira felicidade. Mas, para Nietzsche, ele fala do eterno retorno, os eventos se repetem ao longo. Só que o Kundera pondera o seguinte: se tudo se repete, esse é um peso insuportável. Mas se o que acontece não teve nenhum planejamento, nenhum propósito, a vida vai acontecendo sem ninguém estar dirigindo, tudo é efêmero, tudo passa. E aqui o próprio Nietzsche dizia que não tem passado e nem futuro, só tem o presente, o momento presente que é desfeito pelo momento seguinte. Então, tudo que existe, todo ser, toda coisa é leve, é fluida. Até na página, em uma das páginas lá do livro do Milan Kundera, ele diz: se a Revolução Francesa, que foi uma carnificina terrível, ele diz: se a Revolução Francesa devesse se repetir eternamente,
a historiografia francesa se mostraria menos orgulhosa de Robespierre. Mas como ela trata de algo que não voltará, os anos sangrentos não passam de palavras, teorias, discussões, são mais leves que uma pluma, já não provocam medo. Existe uma diferença infinita entre o que Robespierre, que apareceu uma só vez na história, e um Robespierre que voltaria eternamente para cortar a cabeça dos franceses. Esse é o erro também dos espíritas, quando eles falam da reencarnação e da lei do karma. Na lei do karma, tudo que a pessoa fez, ele terá de pagar nessa vida, ou terá de voltar para pagar. Isso perpetua o mal, isso torna uma coisa absurda. Tem várias coisas que eu tenho aqui anotadas sobre a impossibilidade da felicidade através dessas noções humanas de felicidade. Porque uma das coisas que as ciências humanas fazem é exatamente fugir da coisa que realmente é a causa de toda a infelicidade, o pecado. A filosofia e as ciências humanas criam teorias para o mal que existe. E existem pelo menos 5 teorias que eu não vou poder tratar aqui, mas só para você ter uma ideia sobre a questão de pecado na filosofia. Eles falam de submoralismo. Ou seja, os pecados é um subconjunto próprio das falhas morais. Todos os pecados são falhas morais, mas nem todas as falhas morais são pecados. A culpa moral é necessária para que o pecado seja obtido, mas não é suficiente. Submoralismo. Ou seja, eles acabam por misturar, lembra? Babel significa mistura e confusão. Quando você começa a misturar conceitos, de fato, para a filosofia grega, não existia pecado. Existia falha por ignorância. Uma espécie de submoralismo. Existe outra, vamos dizer assim, outra teoria do equimoralismo. Pecado e falhas morais são duas coisas iguais, são coextensivos. Os pecados são faltas morais e vice-versa, a falha moral é necessária o suficiente para que o pecado... O fato é que os homens vão criando teorias para minimizar o pecado. Nós vivemos numa época parecida com a de Jeremias, que as pessoas perderam completamente a vergonha de pecar. Foi o que Hannah Arendt, a filósofa alemã da época da Segunda Guerra Mundial, chamou de banalização do mal. Depois de um certo tempo, o mal feito pelos nazistas se tornou tão corriqueiro que para eles matar um homem era igual matar uma barata. Adulterar se tornou igual a flertar, a namorar. A banalização do mal. Ainda existe a teoria do supermoralismo, do não moralismo, do antimoralismo. O fato é que a raça humana não sabe mais sequer o que é ter vergonha, o que é ficar constrangido por fazer o mal a si e aos outros. Então, nós pretendemos apresentar aqui o conceito de felicidade a partir de Deus e de sua gloriosa palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Porque se nós formos para a filosofia, para a sociologia, para a psicologia, para a antropologia, para essas ciências humanas, elas vão sempre minimizar o pecado, elas sempre vão colorir o pecado com uma cor que o esconde e que até o torna apetitoso. Ele já é sedutor, mas
as ciências humanas, como Freud, né? O Freud disse que o pecado é uma invenção da religião cristã, que o homem deveria liberar o seu superego, ventilar, tirar as leis, tirar a religião e liberar o seu instinto, o seu id, para que o seu ego pudesse gozar, ter satisfação. Porém, ele mesmo diz que a sociedade, a realidade da sociedade é o mal-estar. Então, nessa parte 1, felicidade e leveza do espírito. A maioria das pessoas pensa que a felicidade é conseguir aquilo que elas querem. E como sempre isso é possível, nem sempre isso é possível, conseguir o que se quer, mas muitas vezes nós conseguimos o que nós queremos. Acabamos tendo o que nós desejamos. Porém, a obtenção do nosso sonho de consumo não é garantia que vamos ficar satisfeitos. A pessoa diz, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Aí se forma de repente, quando eu comprar o carro, quando eu casar. Daí a maioria das pessoas serem felizes ou terem aquela felicidade frustrada, o orgasmo frustrado, como já dizia Lipovetsky. De fato, a felicidade não é conseguir realizar todos os sonhos de consumo que queremos, mas sim é querer viver contente com aquilo que se já tem. Como disse o apóstolo Paulo, que tinha aprendido a ver contente com aquilo que tinha, aquilo que Deus tinha provido para ele. Está lá em Filipenses 4:12. Ele diz, não digo isso por necessidade, porque já aprendi, é um aprendizado, a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, em toda situação, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por isso que a felicidade está ancorada em Cristo, o contentamento. O segredo está em aprender a viver contente com aquilo que Deus proveu em Cristo. A palavra grega que Paulo usa aí para aprender a viver contente é a palavra autarques, onde vem a palavra autarquia. Eu lembro na igreja anterior que os irmãos diziam, fulano é uma autarquia. Rapaz, você é uma autarquia, ou seja, você dá conta, você não precisa de nada. Essa palavra tem um sentido positivo e outro negativo. No sentido positivo, uma pessoa que é uma autarquia, que é caracterizada por esse autarques, esse contentamento, ela é pelo fato positivo dela estar satisfeita por ter a maturidade de viver alegre e feliz com aquilo que Deus proveu para ela. Ela amadureceu o suficiente e ela não precisa de moletas. Ela tem uma independência das outras pessoas. Tem pessoas que nunca abandonam a barra da saia da mãe. Pessoas que nunca amadurecem, elas nunca ficam independentes, dependem dos pais, depois passa a depender do governo, inventa uma maneira de conseguir uma pensão da Previdência Social. Muita gente cortou dedo, conseguiu laudo vamos dizer assim, de transtorno psicológico e hoje vive aposentada, às custas de quem está trabalhando para pagar a vida dela sem trabalho. Então essa pessoa, ela não pode ser um autarques, ela não pode ser uma autarquia. Aquela pessoa que é madura, ela consegue dar conta das suas responsabilidades no sentido positivo. Ela não é uma criança, não é uma pessoa infantil, ela é madura, então é um autarques nesse sentido. Eu aprendi a contentar-me. Porém, no sentido negativo, tem aqueles elementos que se acham autarquia, é autossuficiência carnal, soberba, pretensiosa, da pessoa arrogante que acha que não precisa de ninguém, só de si mesma. Agora, voltando a Aristóteles, diferentemente da eudaimonia, a filosofia do filósofo Aristóteles, que era apenas a busca
de uma vida boa nessa existência terrena, Jesus Cristo promete muitíssimamente mais que uma vida boa, e sim uma vida abundante, plena de significado e contentamento. Em João 10:10, 9 e 10, ele diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Tá? Lembra? Zoe. Existe a vida bios, que é a vida biológica, física. Existe isso aqui para os gregos. Tinha 3 palavras básicas para a vida. Bios, que era a vida biológica. Psique, que seria a vida psicológica. E Zoe, que era a vida dos deuses, que eles não podiam ter. Eles só podiam ter vida bios e psique. Porém, Cristo diz, não, eu vim para dar a vida Zoe. E que tenham essa vida com abundância. Então, primeiramente, Jesus Cristo diz que ele é a porta, a única entrada ou acesso para essa vida maravilhosa, feliz, abundante. Essa vida Zoe, que somente os deuses do Olimpo poderiam usufruir. Ele disse que não só teriam acesso à vida Zoe, essa vida com qualidade divina, com abundância, daí o contentamento dessas ovelhas de Cristo. Elas encontram acesso à vida plena. Essa autarquia, esse contentamento, essa alegria que não está no consumo, da felicidade frustrada do Lipovetsky. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, em seu principal sermão, o Sermão do Monte, o inicia falando das 8 belas atitudes ou virtudes, que são condições absolutas para que alguém seja feliz. O irmão Laerton Misael vai tratar de cada uma dessas 8 belas atitudes ou bem-aventuranças na segunda parte desse estudo. Então, nós já falamos que o criador da psicanálise, Sigmund Freud, escreveu um livro sobre o mal-estar da sociedade. Assim, contrariando seu próprio ensino de que o homem encontraria a felicidade ou bem-estar se fosse liberado sexualmente. Poucas civilizações da história humana foram tão liberadas e depravadas sexualmente como a do nosso tempo. Porém, não é feliz. Também nenhuma civilização do passado foi tão frustrada e infeliz como a dos nossos dias. Portanto, a felicidade não está na liberação sexual. Então, nesse tempo chamado de pós-moderno, é ensinado que não existe verdade absoluta, que cada pessoa pode determinar para si uma verdade e os valores pelos quais andar. Daí a imoralidade e depravação sexual e criminalidade exacerbada da sociedade contemporânea. Ninguém tem vergonha de nada. O vestuário das mulheres, antigamente, era roupa de baixo. As mulheres estão andando simplesmente nuas. Os casais não namoram mais, eles já partem para a transa. Daí o mal-estar, o espírito pesado, esmagado com o peso do pecado. Esmagado com o peso da culpa, da ira, do ressentimento, do ódio. Da vingança, do medo apavorante encarnado no que foi chamado de síndrome do pânico. Aqui são os pesos de uma vida sem vergonha, uma vida descarada, uma vida despojada de pudor, despojada de sensatez, uma vida imoral. O resultado é a depressão inescapável e o suicídio desesperador. Esse é o real diagnóstico do mal-estar dessa civilização. Não porque não tem sexo. Esse é o diagnóstico para a felicidade frustrada do homem de hoje. Isso porque o homem feito à imagem de Deus, com atributos pessoais, para ter amizade e comunhão com Ele, uma aliança com Ele. Deus criou as suas criaturas pessoais, o ser humano, para ter aliança com Ele, ter compromisso, ter relação vital, para se deleitar nele e encontrar todo o contentamento que precisa nele.
Por isso é que glorificar a Deus é o propósito do homem. É estando satisfeito com Deus e com a provisão de Deus que o homem glorifica maximamente a Deus. E somente assim, deleitando-se, contente, alegrando-se em Deus, o homem pode encontrar felicidade. A felicidade pode ser descrita como paz, mas paz real só e somente existe para os que oram, louvam e seguem alegremente a Deus através de Jesus Cristo. Eis a importante verdade dita em Filipenses 4, 7 e 8. Note que a paz que excede todo entendimento, falado pelo apóstolo Paulo, que a pessoa pode ter uma paz em meio da tempestade, de toda a turbulência e males desse mundo, lá diz que é possível. Só para aqueles que têm os recursos espirituais da oração, da súplica, das ações de graças e que guardam suas mentes para que seus pensamentos sempre sejam verdadeiros, honestos, esses que têm vergonha de pecar, verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis e de boa fama. Essa é a verdadeira virtude, o areté, que vacina os corações contra o medo, ansiedade, pânico, depressão, opressão e etc. Ele diz lá claramente: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo entendimento, toda racionalidade, guardará os vossos corações. Daí, guardará da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico, de todos os transtornos psicológicos e espirituais, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ele diz, como é que deve ser a mente de quem quer ter essa imperturbabilidade procurada pelos estoicos e epicureus? Ele diz que a sua mente é tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisso pensai. É só para esses a felicidade. O nosso tempo, estimado em 42 minutos, já estamos em 42. No próximo domingo, nós estaremos vendo o homem, a felicidade do homem como pessoa feita à imagem de Deus. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo em que estamos refletindo, Senhor Deus, sobre a felicidade. Que nós possamos, Senhor Deus, ter vergonha de pecar, corar de vergonha, Senhor Deus, e buscar cada um de nós, cada um viver vida santa, vida próxima de Deus, alegre, se deleitando em Deus, em oração, em louvores, em cânticos, em obras de amor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.